Fala galera, beleza? Magno Rafael do canal É o Louco Magno, tranquilo? Galera, eu vou falar aqui com vocês rapidamente sobre o Mundial de Clubes, Campeonato Brasileiro e Pedro no Flamengo. Galera, primeiro Mundial de Clubes ganhou pelo Chelsea, onde ninguém esperava, 3-0, com muita autoridade, defensivamente, ofensivamente. O Chelsea foi superior ao PSG. O PSG não teve ímpeto para poder chegar ao gol do Chelsea. O Chelsea conseguiu 2 gols com o Cole Palmer e um com o Pedro, que chegou chegando. E é isso, galera. 3-0 com autoridade. E é aquele negócio, né? A gente nem sempre quem é o melhor ganha, né? Todo mundo esperava que o PSG goleasse o Chelsea. E não foi assim. E acontece. Futebol é bom por causa disso. Tá bom, galera? 3-0 com autoridade. Parabéns ao Chelsea. Falando da retomada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo ganhou 2-0 do São Paulo com muita autoridade. Também o São Paulo não demonstrou nenhum perigo pro Flamengo. Então acaba que o time o jogo do Flamengo seja superior. Outro resultado, o Cruzeiro, que um pouco se fala, né? Fala muito do Palmeiras e do Flamengo, mas o Cruzeiro é líder junto com o Flamengo. 4-1 no Grêmio, que não vem bem, mas isso não é o problema do Cruzeiro. Então o Cruzeiro hoje, junto com o Flamengo, são líderes do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro que ganhou do Palmeiras e do Flamengo. Outro resultado, galera, que eu vou colocar aqui é o jogo do Corinthians, que foi 2-1 pro Red Bull Bragantino no final. E um pênalti mal dado pro Red Bull Bragantino, que não foi. Sou palmeirense, mas não tenho vergonha nenhuma. Foi péssimo. Ajudou no resultado, né? Porque o Bragantino fez o 2-1 no final. Se fosse o pênalti, ia ser 1-1. E é aquele negócio, volta o Campeonato Brasileiro e volta as mesmas besteiras do VAR e dos juízes do Brasileirão, né, bicho? É incrível como os caras conseguem ver coisa aonde não tem. Dá um pênalti daquele, brincadeira. Se fosse no Mundial do Clube, não daria, tenho certeza. Mas vamos continuar. Enquanto isso, enquanto não investem na juizada, é isso que vai acontecer. E o caso Pedro, né, galera? O caso Pedro, eu vou dizer aqui para vocês. O Felipe Luiz foi bem demais. Aqui no Brasil a gente tem essa questão do paternalismo. Isso eu lembro do Palmeiras do Filipão, né? Tinha muito isso, né? Família escolar, né? Eu sou fã do velhinho, mas cara, e ali foram outros tempos. Acho que hoje a gente tem que botar, quer dizer, era igual, né? Mas se lidava daquela forma naquela época, esse paternalismo, e hoje acho que não serve mais, bicho. Acho que lidamos com adultos. Uma coisa é você vir da base e tá transformando um cara para ser um jogador profissional adulto. E mesmo assim você tem que transformar caráteres, mostrar o seu caráter como profissional àquele que você está formando. A mesma coisa é o Pedro. O líder, o Felipe Luiz, se ele deixa uma situação como ele demonstrou dentro do Flamengo, como já vimos, né, ou não, eram trazidos de fora para dentro, de dentro para fora, né? Que o Flamengo, quem mandava os jogadores, tal, não sei o quê, e isso de uma certa forma acabou com na vinda do Jesus e agora do Felipe Luiz. O Felipe Luiz externou a situação do Pedro, né? E cara, assim, eu acho que o jogador ele tem que ter um pouco de inteligência, né? O Pedro tá num time como o Flamengo, né? Que é um time campeão, né? Sempre trocou de treinador, mas eu acho que como Jesus, como o Felipe Luiz, tem mentalidades totalmente diferentes da nossa, né? E eu acho que o Felipe foi muito bem. Este numa situação, até do Pedro. O Felipe Luiz não fechou as portas. Mas eu acho que coloca uma coisa na nossa cabeça. Somos adultos e temos que ser profissionais. Isso no nosso trabalho, isso na nossa casa e isso quando a gente está lá fora. Então acho que o Felipe Luiz, 10 para ele e 0 para o Pedro. E acho que agora o Pedro vai ter que caminhar e nadar muito forte para retomar uma posição no Flamengo depois dessa do Felipe Luiz. Mas essa é a minha opinião. Tá bom, galera? Forte abraço, até a próxima. Campeonato Brasileiro voltou, graças a Deus. Chelsea campeão e o Pedro. Pedro, cabeça. O Brasil vai precisar de você, cara. Seleção precisa de você. De ser mais um. Valeu? Forte abraço, até a próxima. E até a próxima, galera. Boa semana a todos. Valeu.